Em uma mansão luxuosa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um empresário enfurecido desfere um chute brutal contra sua esposa grávida, fazendo-a rolar pelas escadas de mármore, enquanto sua amante, com um vestido vermelho e um sorriso triunfante, observa a cena como se fosse um espetáculo. A chuva chicoteia as janelas, os gritos ecoam pela noite, e o homem abre a porta sem piedade, expulsando-a de casa. Mas nenhum dos dois imagina que aquela mulher voltará e destruirá tudo que eles amam. Esta não é uma história de amor. É uma história de justiça, redenção e vingança. Sob as luzes vibrantes do carnaval de Rua do Rio, Isabela, grávida, retorna para casa sem imaginar que a noite mais alegre da cidade se transformaria na mais cruel de sua vida. A Lapa vibrava com música e risadas, os blocos desfilavam com suas fantasias, os globos de luz iluminavam as ruas do boêmio bairro da Santa Teresa. Isabela caminhava devagar, com o casaco fechado até o pescoço e um sorriso suave que mal se sustentava. Ela sentia o bebê se mexer dentro dela, e esse pequeno gesto a mantinha de pé. No ar pairava o cheiro doce da caipirinha e da maresia. Ela pensava em como deveria se sentir afortunada. Um marido bem-sucedido, uma casa linda, uma vida que parecia perfeita. Mas havia algo que não se encaixava, um silêncio recente em seu lar, uma distância que nem as palavras nem os jantares de gala conseguiam preencher. Talvez fosse o cansaço, ou talvez a intuição, aquela pontada invisível que anunciava uma ferida iminente. O portão da casa de número 14, na Avenida Atlântica, erguia-se à sua frente. As luzes da casa estavam acesas, algo incomum para aquela hora. O som distante de um samba ecoava pela janela entreaberta. Isabela empurrou a porta e entrou. Um leve cheiro de vinho tinto e perfume caro a recebeu. Ela deixou a bolsa sobre o aparador e pendurou o casaco. Passou a mão sobre a barriga como quem busca calma. Do salão vinham murmúrios, risadas contidas, o tilintar de uma taça que se chocava com outra. Ela avançou devagar. Seus saltos molhados marcavam um ritmo tenso sobre o mármore. Ao cruzar a porta do salão, o tempo parou. O lustre de cristal projetava um brilho dourado sobre a cena que partiu seu mundo em dois. Adriano Morales estava deitado no sofá, a camisa aberta, o colarinho úmido de vinho. Ao seu lado, Clara Nunes, com um vestido vermelho que brilhava sob a luz, ria com descaro enquanto acariciava o peito dele. Uma taça tombada deixava um rastro de vinho no tapete. Como uma mancha que cresce lenta e cruel, Isabela não conseguia respirar. Sentia que o ar se adensava, que o coração batia fora do peito. "O que você está fazendo, Adriano?" Ela finalmente conseguiu dizer, a voz mal audível. Adriano virou a cabeça, surpreso por um segundo, mas logo esboçou um sorriso de aborrecimento. "Vivendo, Isabela, algo que você parou de fazer há muito tempo." A frase a atravessou como uma navalha. Clara, sem se incomodar em se cobrir, lançou um olhar de escárnio. "Não pensei que voltaria tão cedo, querida esposa." Isabela deu um passo à frente. O chão parecia afundar sob seus pés. Ela olhou ao redor. A taça caída, as almofadas desarrumadas, as pétalas murchas no vaso. Tudo que era seu parecia agora um cenário alheio. "Esta casa foi construída pelo meu pai, e você a manchou com sua vergonha." Ela murmurou, mal contida. Adriano se levantou do sofá, os olhos acesos de raiva. "Cale-se! Não dramatize! Você não tem ideia do que está falando." Mas sua voz tremia, como se temesse que a verdade também o estivesse encarando. A tensão era palpável. Isabela recuou um passo, trêmula, mas seu olhar não se desviava.
O riso de Clara flutuava entre os dois, como um veneno doce. Lá fora, a chuva começou a bater nos vidros. Dentro, o silêncio se tornou insuportável. O tic-tac do relógio de pêndulo marcava a contagem regressiva para o inevitável. Isabela sentiu um nó na garganta. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Adriano respirava pesadamente. As veias de seu pescoço estavam tensas, a vergonha transformada em fúria. Ele se aproximou dela, e por um instante seus rostos ficaram tão perto que o cheiro do vinho e do perfume de Clara se misturaram no ar. "Não me olhe assim", ele cuspiu, com uma voz que não era mais a dele. Ela, com um fio de voz, respondeu: "Eu te olho como quem vê finalmente o que não queria ver." A frase ressoou no salão vazio. Clara apanhou a bolsa apressadamente e, sem dizer uma palavra, esgueirou-se para a porta lateral. A chuva invadia uma janela aberta, molhando o chão. Adriano passou a mão no rosto, confuso, vulnerável por um segundo, antes de se recompor em arrogância. "Eu te avisei para não voltar tão cedo. Eu precisava de espaço." Isabela o olhou, incrédula. "Espaço?" Ela repetiu, e sua voz se quebrou em um suspiro. "O que você precisa é de um espelho." A raiva nos olhos de Adriano acendeu como fogo. Por um instante, parecia que ele falaria, mas o silêncio pesou mais. Isabela se virou, caminhou em direção à porta do salão, mas parou. Queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse salvar um pedaço do que foram. Mas nada saiu. Apenas um suspiro sufocado. Na lareira, as brasas ardiam com um estalo lento. As luzes do teto piscaram. A sombra de Adriano se alongou na parede. A mulher que foi Isabela, a esposa, a companheira, a que acreditava em promessas, desmoronava a cada passo. Na rua, ainda se ouviam os cantos do carnaval, as marchinhas que celebravam a vida. Em sua casa, no entanto, tudo soava como o fim. Adriano se sentou novamente no sofá, a cabeça entre as mãos, enquanto Isabela permanecia de pé, imóvel, em frente à porta. A chuva caía forte. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar do último dia em que se sentiu amada. Não conseguiu. As luzes do rio continuavam a girar, indiferentes à sua tragédia. O ar cheirava a vinho, a perfume e a despedida. O silêncio no salão era tão pesado que Isabela mal conseguia respirar. Então, ela deu um passo à frente. Às vezes, o que destrói um lar não é o grito, mas a primeira palavra que não se pode mais retirar. Isabela avançou mais um passo para dentro do salão, ainda com o gosto metálico do medo na boca. E o eco do carnaval, que vinha da rua, parecia agora um coro cruel. A chuva batia nos vidros como um punhado de pequenas pedras. O relógio de pêndulo descontava segundos pesados. O perfume de Clara se misturava ao vinho derramado. Um cheiro adocicado que enjoava. Adriano apertou a mandíbula. Arrumou a camisa como se o pudor fosse uma roupa de emergência. Mas seu olhar se tornou mais afiado. Não havia dúvida. A vergonha entrava por suas bochechas e saía em forma de raiva. E Isabela, cansada e grávida, respirava buscando uma ilha onde pousar a alma. "Não se faça de surpresa." Adriano cuspiu, sem olhá-la diretamente, olhando para além de sua esposa como quem queria atravessá-la. "Você está ausente há meses, fria, sem vida, um fantasma passeando pela minha casa." A palavra a atingiu como uma pedra. Clara soltou uma risadinha breve. Ela não se cobriu completamente. Cruzou as pernas. Brincava com a taça vazia, mas não se afastava. Parecia desfrutar do sofrimento. Isabela engoliu em seco. Sua voz saiu baixa, firme. "Esta casa não é seu troféu,
nem seu esconderijo, Adriano. Esta casa é a memória do meu pai. E ela apontou para o teto, as molduras, o mármore que brilhava como um espelho antigo. Seu pai, ele disse com escárnio, seu pai não está aqui para salvar você, nem para me salvar. E você não está aqui para me dizer como viver. Viver, Isabela repetiu. E o verbo lhe provocou uma náusea de tristeza. Você chama isso de viver? O lustre tremeu, talvez por causa da corrente de ar, talvez por causa do tremor que percorria a casa. E o que você esperava? Clara retrucou, a voz untuosa. Um marido de vitrine, uma vida de cartão postal, um homem que te adore só porque carrega o sobrenome dele. Não provoque, Isabela respondeu, mal virando a cabeça para ela. Você não me conhece. Eu conheço o suficiente, Clara completou, para saber que você já perdeu. Adriano se alimentou dessa crueldade como se fosse oxigênio. Deu 2 passos e invadiu o espaço de Isabela. Ele a mediu de cima a baixo. Viu a mão dela sobre a barriga. Viu a súplica que não ousava ser súplica. Não chore, ele disse, e soou pior que um insulto. Não me venha com moralismos, não me dê lições de amor. Você não entende de desejo, nem de fome, nem de negócios. Você entende de lembranças, fotografias e pátios com jasmins. A menção ao pátio apertou o peito de Isabela. Ela viu sua mãe naquela palavra, viu seu pai, viu o verão, a risada que não existia mais. Ela respirou, se recompôs, respondeu. Eu entendo de lealdade e entendo de não transformar a casa em um bordel. Cale-se, ele soltou, sem controle. Cale-se porque você não sabe do que está falando. Eu sei o suficiente, ela insistiu. Eu sei que você mentiu, que você roubou e que você me roubou também. E o silêncio que se seguiu tinha um fio cortante. Eu te roubei? Adriano abriu os braços. Riu sem humor. Eu te dei uma vida que você não merecia. Eu te tirei do sótão úmido da sua mãe. Eu te dei um sobrenome. Eu te dei uma casa. Eu te dei tudo que você tem. Isabela o olhou com uma calma que era mais dor. Você não me deu meu pai, nem me deu minha filha. Você não pode dar o que você não sabe cuidar. O nome da filha, mesmo que não o pronunciassem, pairou no ar, e por um segundo a raiva de Adriano hesitou, mas voltou, mais escura. Sempre a mesma coisa, ele rosnou. Sempre com a culpa, com a família, com os mortos. Comigo não, Isabela. Comigo não. Eu cansei de suplicar por calor a um muro. Clara pigarreou. Desfrutava. Ela se endireitou. Disse, não se machuquem. Não vale a pena. Com uma teatralidade barata. E essa frase inflamou Adriano. Ela ofereceu um público para sua soberba. Olhe para você, ele a apontou. Molhada, triste, ridícula. Você nem sabe se arrumar para uma festa. Você nem sabe dançar samba. Você é uma desgraça. E cada palavra era um chicote. Isabela sentiu o peso do corpo. E, no entanto, ela falou novamente. Ela não gritou. Não competiu em volume. Apenas em verdade. O amor não é um concurso. É uma casa. E você apagou todas as luzes. Ele deu mais um passo. Invadiu. Empurrou com o peito, com o hálito de álcool, e soltou a gota final. Você não é suficiente. A frase, a que não se pode retirar, encheu o salão com uma crueldade que nem a chuva podia lavar. Isabela, pálida, apertou a mandíbula. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Ela queria se manter inteira. Mas aquele você não é suficiente a quebrou por dentro. Basta, ela disse. E ao dizer isso, ela se despediu de tudo. Da infância,
da foto de casamento, da promessa dos domingos. Eu vou embora. Eu vou levar o que me resta, minha dignidade e a nossa filha. E então Adriano perdeu o freio. Nossa! Ele riu com um estalo. Nossa, não. Minha. E sem transição, sem aviso, ele a empurrou, e no mesmo impulso desferiu-lhe um chute seco, cego, covarde, direcionado ao centro de sua fragilidade. Isabela não viu o golpe. Ela só sentiu a dor como um ferro quente. A escada de mármore a recebeu de costas. Ela escorregou. Caiu 2 degraus. 3. Ela buscou o ar e não o encontrou. Levou as mãos à barriga como se fosse possível proteger o tempo. Ela se dobrou. Ofegou. O mundo ficou preto nas bordas. As paredes giravam. O medo tinha gosto de cobre. Adriano! Ela conseguiu dizer. E era uma súplica. Mas ele já era outro. Ou talvez fosse o mesmo de sempre sem máscara. Ele arrancou a trava da porta principal. Abriu-a escancaradamente. Deixou entrar um jorro de chuva fria que cheirava a rio e a rua. Para fora! Ele cuspiu. Para fora da minha casa. Agora! Ou eu chamo a polícia. E não havia tremor em sua voz. Apenas um vazio, como um porão. Clara, que a princípio parecia se divertir, empalideceu. Ela se segurou na porta, sabendo que havia uma linha e que ela tinha acabado de ser cruzada. Você está louco, ela murmurou, mas era um sussurro que ninguém ouviu. Isabela tentou se levantar, não conseguiu. Respirava em solavancos. A dor a punia. O bebê se mexia. Ou ela pensava que sim, e cada segundo era um minuto. Por favor, ela disse finalmente. Por favor, me deixe pegar meu casaco. Uma súplica modesta, mínima. E mesmo assim, Adriano negou com a cabeça, a soberba em um gesto. Não me obrigue a repetir. E então ela entendeu que a casa a estava expulsando, que o mármore, as molduras, o lustre a tinham deixado de reconhecer. Com as mãos ainda na barriga, rastejando, ela se aproximou do primeiro degrau. A chuva molhou seu rosto, ou eram lágrimas, ou ambos. E enquanto ela se arrastava, ela notou o relógio do hall, marcando a 30h. 00:30. O fim de um dia, o fim de um nós. Você é um covarde, ela sussurrou, sem ódio, apenas com verdade. Cale-se, ele respondeu, como um hábito. Isabela alcançou o corrimão. Impulsionou-se. Sentou-se no último degrau. O peito buscava ar em rajadas. Cada inalação era uma luta. Ela tentou se levantar. O abdômen a devolveu ao chão com uma pontada de dor. Você está satisfeita? Adriano perguntou, cruel. Você conseguiu seu drama. Ela o olhou sem vê-lo, porque o cristal de seus olhos se encheu de água. E pensar doía. Mover doía. Lembrar doía. A dor era uma casa sem portas. Você não fez isso sozinho, ela conseguiu dizer. E a frase o surpreendeu, porque parecia uma profecia. Vá embora, ele completou, e fechou a porta com um estrondo que trovejava mais alto que o céu. E a tranca caiu como um sino. A rua a recebeu com chuva e frio. Isabela desceu os degraus, tremendo, sem saber para onde ir. No meio da tempestade, quando tudo parecia perdido, às vezes chega um sinal que não esperávamos. A chuva caía com uma fúria que apagava as luzes de Santa Teresa, arrastando folhas, papéis e o eco distante dos sambas que ainda tocavam no carnaval. Isabela desceu os degraus um a um, o corpo encolhido, o casaco grudado pela água, a respiração cortada, os lábios tremendo. Cada passo era uma batalha. O ar cheirava a lama e a rio. O calçamento da rua brilhava com reflexos amarelos. Os postes de luz tremiam sob a chuva. Ela se agarrou ao corrimão,
mas o metal estava gelado. Soltou-se, caiu de joelhos. A dor na barriga arrancou-lhe um gemido que se confundiu com o trovão. Meu Deus, ela sussurrou. Me ajude! Ela levantou a cabeça e olhou a fachada de sua casa, a porta fechada, as cortinas que escondiam a vida que era dela. Lá dentro, Adriano e sua amante continuavam sendo donos do calor e do teto. Ela, por outro lado, pertencia à rua, à noite e ao frio. Ela se levantou devagar, com uma mão na barriga. O bebê se movia, ou talvez ela apenas imaginasse, um pequeno impulso que a obrigava a continuar caminhando. A chuva grudou o cabelo em seu rosto. Os saltos escorregavam no chão. Ela avançou sem rumo, atravessando a Avenida Presidente Vargas, a água da Baía de Guanabara rugindo abaixo como uma fera. Os poucos carros que passavam levantavam cortinas de água. Um motorista espiou, hesitou, mas ao vê-la tão encharcada, desviou o olhar. Ninguém queria encarar o desastre alheio. Isabela chegou a uma esquina, onde uma padaria fechada oferecia um pequeno toldo. Ela se refugiou ali, abraçou-se, tremendo. Sentiu o sabor salgado das lágrimas misturadas com a chuva. O relógio da igreja marcava 1 da manhã. O rio dormia, exceto por ela. Ela procurou o celular na bolsa. A tela estava rachada. Piscou. Ela tentou ligar para a mãe, mas não havia sinal. Vamos, por favor, ela murmurou, batendo no aparelho com os dedos frios. A bateria piscava em vermelho. Ela olhou em volta. Ninguém. Apenas o som da chuva caindo nos telhados, nos azulejos, em sua própria desesperação. Ela encostou as costas na parede. Fechou os olhos por um instante. Tudo doía. A cabeça, a barriga, a garganta, as lembranças. Ela se viu apenas algumas horas antes, vestida para o carnaval, com ilusão, pensando em mais uma noite. Agora mal conseguia se reconhecer. Um trovão sacudiu a cidade. Isabela se assustou. Apertou os olhos. Respirou fundo. A chuva aumentou e a água começou a vazar por baixo do toldo. Ela decidiu se mover, mesmo sem saber para onde. Reuniu forças e caminhou até o próximo portal. A cada passo, sentia a roupa grudar mais, a pele esfriar, o corpo pesar. Mas havia uma obstinação que a mantinha de pé, uma vontade que não entendia de lógica. Ela atravessou a Praça 15, onde as luzes do carnaval ainda brilhavam ao longe. Em uma esquina, um gato molhado a observava, imóvel, como se entendesse. Ela se aproximou de um banco, deixou-se cair. A água chegava aos seus tornozelos. Ela olhou para o céu e, por um segundo, entre as nuvens, pensou ter visto uma claridade. Ela não sabia se era relâmpago ou milagre. Nesse momento, o celular vibrou em sua mão. Isabela se assustou. Olhou para ele, incrédula. A tela se iluminou no meio da escuridão. Um número desconhecido. Não desconhecido. Antigo, o número que pertencia ao seu pai, falecido há mais de 1 ano. O coração dela deu um salto. Ela hesitou em atender. A chuva parou por apenas um instante, como se a cidade também esperasse. Ela apertou o botão. Nada. Apenas silêncio. Mas logo em seguida, apareceu uma mensagem. 3 linhas, simples. Tudo está pronto. Não tema, minha filha. Isabela piscou, convencida de que era uma piada, um erro. Ela olhou em volta. Ninguém. Apenas a chuva que voltava a cair. Seus dedos tremiam. Ela leu novamente. As letras eram as mesmas. Tudo está pronto. Não tema, minha filha. Ela sentiu um arrepio que não era de frio. O ar mudou. De repente, a rua parecia diferente, mais clara,
como se a tempestade tivesse aberto um caminho invisível. Isabela se levantou devagar. A roupa pingava, mas o corpo não pesava tanto. Ela pensou em seu pai, em suas mãos manchadas de graxa na oficina, em sua voz quando ele dizia que a verdade sempre chegava com a chuva. O celular vibrou novamente. Outra notificação. Uma imagem. Era uma foto borrada do pátio de sua antiga casa. E ao fundo, na parede, o logotipo da oficina da família. Cruz de luz. Abaixo, uma data. 14 de maio. O dia seguinte, Isabela apertou o celular contra o peito. Sentiu o coração bater forte, a respiração voltar. A tempestade começava a ceder. No horizonte, sobre a baía, abriu-se uma faixa pálida. O som da água se tornou mais suave, quase um sussurro. Isabela deu um passo para fora do portal. O chão brilhava como um espelho. Seus sapatos afundaram nas poças, mas ela não se importou. Ela caminhou em direção ao aterro do Flamengo, onde um poste de luz ainda aceso deixava cair gotas sobre o ferro. "O que você está me dizendo, pai?" Ela sussurrou, olhando para o celular. "O que está pronto?" Não houve resposta, apenas o murmúrio do vento. Mas dentro dela, algo se acendeu. Uma certeza leve, mas firme. Não acabou. Ela não estava sozinha. Havia algo esperando por ela. Talvez uma verdade. Talvez uma segunda chance. Ela caminhou lentamente pela orla, seguindo as luzes que se refletiam na água. O celular ainda na mão, como um guia, ela passou por uma banca de jornal fechada, onde um rádio esquecido tocava em volume baixo um antigo bolero. Depois da tempestade, a claridade sempre chega. Ela sorriu. Mal um gesto, o primeiro em muitas horas. Ela chegou ao fim do calçadão. O vento soprava do sul, carregado com o cheiro de terra molhada. Atrás dela, a cidade ficava em silêncio. Do outro lado da ponte, um táxi passava lentamente, as luzes banhando a rua vazia. Isabela levantou a mão, mas não o parou. Ainda não. Ela olhou o celular pela última vez. As letras da mensagem ainda estavam lá, firmes, luminosas, como se tivessem sido escritas pela própria chuva. Isabela olhou a mensagem repetidamente. Em seguida, apertou o celular contra o peito e deu o primeiro passo. Às vezes, o caminho para a verdade não é percorrido com os pés, mas com o coração partido que aprende a bater novamente. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre o rio, e o ar cheirava a terra molhada e café fresco. Na casa de Teresa Santos, na Urca, o barulho da cafeteira quebrou o silêncio que havia se instalado desde o amanhecer. Isabela, sentada à mesa de jantar, com o rosto pálido e os olhos inchados, olhava o vapor subindo da xícara sem ousar provar. Suas mãos tremiam levemente e o celular, o mesmo que na noite anterior lhe devolvera uma voz do passado, repousava sobre a toalha como se ainda respirasse. Teresa movia-se devagar, de robe e chinelos, o cabelo preso em um coque desgrenhado, mas com a mesma dignidade de sempre. "Eu te vi chegar encharcada", disse a mãe, sem levantar a voz, e soube que algo tinha se quebrado. Isabela baixou o olhar. "Não foi só algo", ela respondeu. "Foi tudo." Teresa colocou a xícara sobre a mesa, sentou-se em frente à filha. "Não quero detalhes, ainda não", ela murmurou. "Eu só quero saber se você está viva." Isabela assentiu, e uma lágrima caiu em silêncio. No rádio, tocava um samba antigo. O vento da Baía de Guanabara batia nas janelas, e os jasmins do pátio balançavam como se estivessem ouvindo também. Isabela enxugou o rosto, pegou o celular, abriu a mensagem novamente. As palavras ainda estavam lá, claras. "Tudo está pronto. Não tema, minha filha." Teresa olhou para a tela e sentiu um arrepio. "É o número do seu pai", ela disse. "Mas esse telefone nós enterramos com ele." Isabela assentiu sem falar.
Ela tirou da bolsa um envelope amassado que havia encontrado naquela madrugada na caixa de correio de sua antiga casa, perto do portão. Dentro, um documento, uma cópia de uma escritura, com o selo de um escritório em Niterói. No canto, uma assinatura. Dr. Estevão Ferreira, Niterói. Teresa leu. O que isso tem a ver com seu pai? Isabela abriu o envelope completamente. E do fundo caiu uma pequena medalha de prata, com uma gravação. Uma cruz que irradiava luz. Cruz de Luz, Teresa sussurrou lembrando. Era o nome da oficina dele quando éramos jovens. O silêncio se instalou por um momento. As duas mulheres se olharam, percebendo que aquela mensagem, aquela coincidência, não eram um simples capricho do destino. Talvez isso não tenha terminado com ele, disse Isabela. Talvez haja algo que ele queria que eu encontrasse. Teresa suspirou, levantou-se e acariciou o ombro da filha. Então vá, ela disse com firmeza. Vá e descubra o que ele deixou para você. Horas depois, Isabela saiu do Rio, acompanhada por Lúcia Veiga, sua amiga e advogada, que insistiu em acompanhá-la ao saber do ocorrido. O carro avançava pela Via Dutra, entre campos de pastagem que se perdiam sob a neblina. Lúcia dirigia em silêncio, apenas ocasionalmente olhava para ela de soslaio, como se temesse que Isabela se dissolvesse no ar. Você tem certeza de que quer fazer isso tão cedo? Ela perguntou finalmente. Eu não tenho escolha, respondeu Isabela, a voz ainda rouca. Quando a vida te expulsa de casa, você só pode seguir para onde seu coração te chama. Ao entrar em Niterói, as montanhas da Serra da Tiririca podiam ser vistas no horizonte. As ruas de paralelepípedos refletiam o sol tímido do meio-dia. Em uma esquina do bairro de São Francisco, uma placa antiga indicava Arquivo Cruz de Luz, fundado em 1983. Lúcia estacionou e olhou para ela. Você está pronta? Isabela apertou o envelope contra o peito. Eu não sei, ela respondeu, mas eu preciso saber por que meu pai falou comigo na noite passada. Dentro do prédio, o ar cheirava a madeira velha e papel. Uma recepcionista idosa levantou os olhos e sorriu. Posso ajudá-la, senhora? Isabela mostrou o documento. Eu estou procurando informações sobre esta oficina. A mulher franziu a testa. Cruz de Luz, ela disse. Fechou há anos depois que... E ela parou. Depois do quê? Isabela insistiu. A mulher a observou com cuidado. Depois do acidente de seu fundador, ninguém mais perguntou sobre ele. Lúcia interveio, mostrando sua credencial de advogada. Precisamos revisar os arquivos por motivos legais. A mulher hesitou, mas finalmente se levantou, desapareceu por trás de uma porta e voltou com um arquivo empoeirado. Aqui está o pouco que sobrou, ela disse. Isabela abriu a pasta com as mãos trêmulas. Entre os documentos, plantas, faturas, ela encontrou uma carta sem remetente. Estava endereçada a ela. Para Isabela, quando estiver pronta para entender. Ela leu em voz baixa. O papel tremia em seus dedos. Dentro havia uma chave pequena e uma nota com um endereço escrito à mão. Rua dos Pinheiros, número 7. Lúcia segurou a mão dela. Vamos, pode ser importante. Lá fora, o sol havia rompido as nuvens. Elas caminharam pelas ruas íngremes, entre varandas com vasos de flores e cheiro de jasmim. Isabela reconheceu cantos que seu pai lhe descrevia quando criança, quando falava de sua juventude em Niterói. Ao chegar ao número 7, um portão de ferro cobria a entrada de um pátio interno. Com a chave na mão, Isabela hesitou. Ela a inseriu. Girou. A porta se abriu com um rangido antigo. Dentro, o silêncio. Uma bancada de carpinteiro, ferramentas enferrujadas, fotografias em preto e branco penduradas na parede. Seu pai, mais jovem, sorrindo. Em um canto,
uma caixa fechada com o mesmo símbolo, a cruz luminosa. Isabela se aproximou, respirou fundo, abriu a tampa. Dentro havia pastas, fitas de gravação e, no topo, um caderno de couro. Ela o abriu e leu a primeira linha, escrita com a caligrafia firme de seu pai. Se você está lendo isso, minha filha, é porque a verdade ainda tem contas a acertar. O coração de Isabela batia forte. Lúcia a observava em silêncio. O som de um sino distante preencheu o ar. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela não sentiu medo. Apenas uma certeza. O passado acabava de chamá-la pelo nome. Isabela apertou o envelope contra o peito e sussurrou. Então, ele me roubou algo mais do que o amor. Em cada documento havia uma história e em cada assinatura uma traição escondida. A oficina abandonada de Niterói cheirava a poeira e madeira velha. A luz entrava pelas frestas do telhado, desenhando raios dourados no ar carregado. Isabela estava em pé em frente à bancada onde seu pai trabalhou por anos. Ao seu lado, Lúcia revisava pastas com a paciência de advogada e o olhar de amiga. Lá fora, o som distante de uma fonte e os passos de algum turista se misturavam ao silêncio que pesava lá dentro. Sobre a bancada havia um gravador antigo, várias fitas e um selo de cera com o emblema Cruz de Luz. Isabela passou os dedos sobre o logotipo, sentiu o relevo frio e uma pontada no coração. Ele sabia de algo. Ela murmurou. Ele sabia que isso não era apenas uma oficina. Lúcia assentiu, sem desviar o olhar dos documentos. Seu pai deixou rastros, Isabela, mas também os protegeu. Olhe isto. Ela tirou uma pasta marcada com tinta azul. Dentro, contratos de compra e venda de materiais, assinaturas repetidas, selos oficiais. Mas uma assinatura chamou a atenção. Adriano Morales, o mesmo homem que a expulsou de sua casa, aparecia como sócio financeiro nos últimos projetos de seu pai. Isabela sentiu um vazio no estômago. Não pode ser, ela disse em voz baixa. Ele me disse que nunca conheceu meu pai. Lúcia olhou para ela com seriedade. Ele estava mentindo ou ele o conheceu demais? O ar parecia ficar mais pesado. Isabela pegou uma das fitas do gravador, inseriu-a e apertou play. Um chiado antigo, depois uma voz. A voz de seu pai. Se você está ouvindo isso, é porque alguém a traiu. Não confie nas assinaturas, confie nas mãos que trabalham. Isabela levou a mão à boca. A voz parecia próxima. Viva. Lúcia baixou o olhar. Seu pai sabia que alguém estava o enganando. Ela disse. Isabela assentiu, sem conseguir falar. A fita continuou. Se chegar o dia em que você precisar de respostas, procure nas minhas contas, não nas minhas palavras. A verdade sempre deixa rastros. Depois um clique e silêncio. Isabela se deixou cair em uma cadeira, os olhos úmidos. Ele sabia de tudo. Ela sussurrou. Sabia que estavam usando ele. Lúcia abriu seu laptop e começou a comparar os números dos documentos com os que apareciam nos arquivos públicos. Após alguns minutos, ela levantou os olhos. Há movimentações de dinheiro que não fazem sentido. Transferências de empresas de fachada, todas assinadas por Adriano pouco antes de seu pai morrer. Isabela apertou os punhos. O que ele fez? O que ele fez com ele? Lúcia falou devagar, medindo as palavras. Parece que Adriano usou a empresa de seu pai para desviar fundos, e quando ele descobriu, eles o fizeram desaparecer. O silêncio caiu como uma pedra. Lá fora, um trovão distante anunciava a tempestade que se aproximava. Isabela caminhou até a janela, viu as nuvens carregadas sobre a baía. Ele morreu para proteger o nome dele, ela disse. E eu estava casada com o assassino dele. Lúcia a alcançou e pôs a mão no ombro dela. Você não sabia, Isabela.
Ninguém sabia. Mas ela se afastou, respirou fundo. Agora eu sei, e eu não vou ficar parada. Lúcia fechou o laptop e salvou uma cópia dos documentos em um pendrive. Temos que levar isso para alguém que possa dar andamento legal, ela disse. Conheço um investigador particular no Rio, Javier Ruiz. Ele é discreto, confiável. Ele pode nos ajudar. Isabela assentiu. Se meu pai confiou na verdade, eu também confiarei. De repente, um som interrompeu o momento. O celular de Lúcia vibrou. Ela olhou para a tela, franziu a testa. É um número desconhecido. Ela murmurou. E atendeu. Sim? Do outro lado, uma voz distorcida. Grave. Parem de procurar. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Lúcia congelou. Quem está falando? Silêncio. Depois, o clique da chamada encerrada. Isabela se aproximou. O que aconteceu? Lúcia mostrou-lhe a tela. Uma mensagem apareceu. Não continue investigando, ou você perderá mais do que imagina. O medo entrou na sala como um vento frio. Isabela pegou a fita, guardou-a na bolsa. É tarde demais para parar, ela disse. Meu pai morreu por isso. Eu não vou deixar que apaguem isso de novo. Lúcia assentiu, mas seu olhar denunciava preocupação. Temos que ser cuidadosas, Isabela. Se Adriano estava por trás de tudo, ele não agiu sozinho. O trovão ecoou mais perto. As gotas de chuva começaram a bater no vidro. Isabela olhou para uma foto emoldurada na parede. Seu pai com um grupo de trabalhadores. Todos sorridentes, as mãos manchadas de graxa. No canto, o mesmo símbolo da cruz luminosa. Cruz de luz. Ela repetiu em voz baixa. A luz que ele queria manter acesa. Lúcia desligou o gravador, revisou as pastas novamente. Colocou-as em uma caixa. Vamos levar o necessário. O resto, se encontrarem, será porque deixamos de propósito. Isabela a observou. Por que de propósito? Porque às vezes, para pegar os lobos, precisamos deixar um rastro de migalhas. Lúcia respondeu, com um meio sorriso. As duas mulheres saíram da oficina enquanto a chuva aumentava. As ruas de Niterói brilhavam sob os relâmpagos. Elas entraram no carro. O som das gotas no teto marcava um ritmo constante. Isabela olhou pela janela. As lembranças se misturavam com a raiva. E se tudo foi um aviso? Ela disse de repente. E se meu pai soubesse que isso ia acontecer? Lúcia não respondeu. Apenas dirigiu, com o olhar fixo na estrada. Ao passarem pelo parque da cidade, Isabela viu o Pão de Açúcar, iluminado entre a neblina. Ela pensou em seu pai, na voz gravada, nas mãos que uma vez seguraram as dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo que se assemelhava à determinação. A chuva não parecia mais inimiga, mas cúmplice. Lúcia parou o carro perto de uma lanchonete fechada. Amanhã partimos cedo para o Rio, ela disse. Mas esta noite, descanse. Você vai precisar de forças. Isabela assentiu, embora soubesse que não dormiria. O eco da fita continuava em sua mente. A frase de seu pai se repetindo incessantemente. Não confie nas assinaturas. Confie nas mãos. Quando saíram do carro, a tempestade as envolveu. Isabela fechou os olhos e deixou a chuva lavar seu rosto. Ela pensou em tudo que havia perdido e em tudo que ainda precisava recuperar. Dentro de sua bolsa, a gravação batia como um coração vivo, lembrando-a de que a escuridão só existe para que a luz seja mais perceptível. Sevilla recebeu com um céu nublado e um ar carregado de umidade. Isabela olhou a cidade do carro com as mãos apertadas no colo. Lúcia dirigia em silêncio, e no banco de trás, a caixa com as provas que encontraram em Niterói descansava envolta em um cobertor. A viagem tinha sido longa, mas a decisão de Isabela era firme. Não havia medo,
Apenas uma calma tensa, a serenidade de quem já viu o pior. À distância, a Barra da Tijuca parecia adormecida, mas para ela ainda cheirava a traição. O carro parou em frente à casa que um dia foi sua. As flores da varanda estavam murchas e a porta ainda tinha as marcas da chuva daquela noite. Isabela respirou fundo. Aqui tudo começou, ela murmurou. Lúcia assentiu. E aqui vai terminar. Lá dentro, a casa parecia intacta, mas o ar cheirava diferente. Isabela cruzou a soleira com passos lentos, quase cerimoniais. Tudo estava em seu lugar, mas a atmosfera estava morta, congelada no tempo. O tapete ainda tinha a mancha escura do vinho derramado. O sofá, a mesma dobra onde Adriano e Clara se sentaram. O silêncio era espesso, quebrado apenas pelo eco de seus passos. Isabela subiu as escadas, tocou o corrimão onde caiu naquela noite. A lembrança a atravessou, mas não a derrubou. Lúcia a seguiu, com uma lanterna acesa. O escritório deve estar no fundo, ela disse. Lá, atrás de uma porta dupla de madeira, elas encontraram o escritório de Adriano. Era um templo de luxo, quadros de prêmios, diplomas, fotos de gala. Na escrivaninha, computadores ligados, pastas empilhadas e uma garrafa de uísque pela metade. Isabela se sentou na cadeira de couro e observou tudo em silêncio. Quanta mentira cabe em um único escritório, ela sussurrou. Lúcia ligou seu laptop e começou a copiar os arquivos do computador principal. O som da porta principal, quebrando o silêncio, a assustou. Passos firmes ecoaram pelo corredor. Adriano entrou no escritório com o rosto endurecido. O tempo não havia suavizado sua soberba. Eu sabia que você voltaria, ele disse, fechando a porta atrás de si. Mas não imaginei que teria a coragem. Isabela se levantou devagar. Eu não vim falar de coragem. Eu vim falar de verdade. Ele sorriu com desdém. Verdade. A verdade é um luxo que poucos podem pagar. E você, querida, não tem mais crédito. Lúcia deu um passo à frente. A verdade está documentada, Sr. Morales, ela disse com a voz firme. E muito em breve a justiça saberá. Adriano riu. Um som breve, seco. Uma advogada e uma esposa despeitada. É só isso o seu exército? Isabela o olhou com calma. Eu não preciso de um exército, Adriano. Eu só preciso da sua consciência. Ele se aproximou dela, os olhos acesos de fúria. Não fale de coisas que você não entende. Ele cuspiu. Seu pai era um obstáculo. Se ele não tivesse metido o nariz onde não devia, ele ainda estaria vivo. A frase caiu como um golpe. Lúcia prendeu a respiração. Isabela o observou, imóvel, os lábios apertados. Então você admite, ela disse. Você sabia. Adriano baixou o olhar por um segundo, mas logo o levantou com arrogância. Seu pai assinou a própria sentença, e você está no mesmo caminho. Ele deu mais um passo, perto demais. Isabela não recuou. Não, Adriano. Ela respondeu com a voz baixa, quase um sussurro. Eu estou no caminho que ele começou. Nesse momento, o som do computador interrompeu a tensão. O download dos arquivos havia sido concluído. Lúcia removeu o pendrive e o guardou em sua jaqueta. Adriano olhou para ela, furioso. O que você fez? Apenas pegamos o que nos pertence, ela respondeu. Ele tentou arrancar o dispositivo dela, mas Isabela se interpôs. Não se atreva. Ele a agarrou pelo braço, mas ela não gritou. Olhou-o diretamente nos olhos e disse, você não pode mais me machucar. Pela primeira vez, Adriano pareceu perder o controle. Sua respiração acelerou. A mão tremia. Você não sabe com quem está se metendo. Ele rosnou. Você não está lutando apenas contra mim. Isabela o afastou com firmeza. Eu não preciso saber. Eu sei que não estou sozinha. Nesse instante,
Uma campainha tocou. Lúcia olhou para a janela. Uma silhueta apareceu no jardim. Um homem com um sobretudo escuro, uma maleta na mão. Ele entrou sem pedir licença. Javier Ruiz, investigador particular. Ele se apresentou. Eu segui o rastro do caso Cruz de Luz. Senhora Morales, o senhor tem mentido por anos. Adriano empalideceu. Você não tem provas. Javier colocou um dossiê sobre a escrivaninha. Eu tenho. Transferências, e-mails, gravações, tudo conectado ao seu nome e ao de seu sócio em São Paulo. Tudo o que eu precisava para derrubar o seu império. Isabela sentiu o ar voltar aos seus pulmões. Lúcia sorriu levemente. Adriano recuou, sem saber o que dizer. Isso não termina aqui, ele murmurou. Javier o interrompeu. O senhor está certo, senhor Morales. Termina no tribunal. O relógio do escritório marcava 6 da tarde. O sol filtrava-se fraco pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Adriano olhou para Isabela, derrotado, mas ainda com uma centelha de ódio. Você voltou para me destruir, ele disse com um fio de voz. Ela o olhou, sem rancor. Eu voltei para recuperar o que me pertence. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não havia medo, nem gritos, apenas a certeza de que algo havia mudado para sempre. Isabela deu meia volta, pegou a caixa com as provas e saiu para o corredor. Lúcia e Javier a seguiram. Adriano ficou sozinho no escritório, com o som distante do mar e o peso de seus próprios fantasmas. Na porta, Isabela parou por um instante. Olhou o céu do rio que começava a se abrir. A tempestade se afastava e entre as nuvens surgia uma faixa de luz dourada. Ela respirou fundo, fechou os olhos e por um segundo sentiu a mão de seu pai em seu ombro, como se o passado lhe desse sua bênção. Enquanto entravam no carro, o celular de Javier vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Esta noite, no Copacabana Palace, ele pretende celebrar a vitória. Lúcia leu em silêncio. Isabela olhou o reflexo do céu no para-brisa e disse apenas uma frase. Então iremos apagar as luzes. Sob os lustres do luxo, a verdade estava prestes a acender sua luz mais dura. A noite do Rio de Janeiro brilhava com um esplendor artificial, como se ninguém se lembrasse da tempestade que havia caído dias atrás. No Copacabana Palace, os janelões mostravam um desfile de trajes de gala, taças de champanhe e sorrisos de cristal. A elite econômica e política da cidade se reunia para celebrar o aniversário da empresa Morales Investimentos. Adriano, impecável em seu smoking preto, caminhava entre os convidados com a segurança de quem ainda acreditava controlar seu destino. Clara Nunes, ao seu lado, usava um vestido dourado que parecia gritar vitória. Tudo cheirava a poder e perfume caro. A orquestra tocava um bolero suave e as conversas giravam em torno de dinheiro, influência e aparências. Ninguém suspeitava que naquela noite, sob a luz dourada dos lustres, todo o seu império desabaria. A poucos metros do hotel, um carro preto esperava com o motor desligado. Dentro, Isabela observava o prédio com uma mistura de nervosismo e calma. Lúcia estava ao lado dela, revisando a maleta com as provas. Javier Ruiz, no banco da frente, repassava os documentos pela última vez. Você tem certeza disso? Ele perguntou sem se virar. Isabela respondeu sem hesitar. Meu pai merece justiça, e eu mereço paz. Lúcia assentiu, ajeitando o colar. Então, que o espetáculo comece. Entrar não foi difícil. Lúcia tinha um convite oficial. Ela foi uma das advogadas que uma vez assessorou a empresa Morales. Elas caminharam juntas pelo hall iluminado, onde um piano de cauda decorava o centro da sala. O ar-condicionado cheirava a rosas
e madeira encerada. Isabela parou por um instante em frente a um espelho dourado. Viu seu reflexo e quase não se reconheceu. O vestido azul escuro ressaltava sua serenidade, não sua dor. Pela primeira vez em meses, ela caminhava ereta. No salão principal, Adriano brindava diante de uma centena de pessoas. Sua voz era alta, segura, encantadora. A todos que acreditaram na minha visão, ele dizia: obrigado por me acompanharem neste novo capítulo. Os aplausos enchiam a sala. Clara o olhava como se ele já fosse um deus renascido. Isabela observou da entrada. Sua respiração desacelerou. Sua mente clareou. Lúcia discretamente lhe entregou um pequeno controle remoto, do tamanho de um isqueiro. Quando ele começar o discurso final, você o ativa. Está tudo pronto. O relógio marcava 10 horas. Adriano se aproximou do púlpito. Pegou o microfone com teatralidade. Dizem que o sucesso não é herdado, é construído, ele declarou. E esta noite nós provamos isso. Atrás dele, uma enorme tela exibia imagens de seus projetos, seu logotipo, suas viagens. Isabela se moveu entre a multidão, invisível entre os vestidos de seda e os ternos caros. Ela chegou a um canto, onde uma cortina cobria o painel de controle da projeção. O coração batia forte. Ela pensou em seu pai, na voz da gravação, nas mãos que uma vez seguraram as suas, e apertou o botão. O salão escureceu por um segundo. O murmúrio confuso dos convidados encheu o ar. Em seguida, a tela gigante acendeu novamente, mas desta vez não mostrava o logotipo da empresa. Uma pasta apareceu. Cruz de Luz. Um clique automático reproduziu um vídeo. Primeiro, a voz de Dom Estevão Ferreira, clara, serena. Se você está ouvindo isso, é porque alguém me traiu. A verdade não pode ser apagada. Os rostos dos convidados congelaram. Adriano empalideceu. A gravação continuou, mostrando documentos, transferências, e-mails. As assinaturas digitais carregavam o nome dele e o de seu sócio. Na tela, o rosto dele ao lado de Clara em reuniões secretas. Os murmúrios se transformaram em exclamações. "Apague isso!" Adriano gritou, correndo para o painel. Mas era tarde demais. Javier Ruiz, que havia entrado sem ser visto, bloqueou a porta e mostrou sua identificação de investigador. "Está tudo gravado, Sr. Morales", ele disse. "A polícia está a caminho." Lúcia se adiantou e entregou uma pasta a um jornalista do Jornal do Brasil que esperava no hall. "Aqui estão os originais." O caos irrompeu. Alguns convidados se afastaram. Outros gravavam com seus telefones. Clara tentou sair, mas um grupo de repórteres já a cercava. "A senhora sabia das operações ilegais?" Eles perguntaram. Ela negava, nervosa, procurando o olhar de Adriano. Mas ele não a via mais. Adriano se virou para Isabela, que caminhava devagar em direção a ele. Seus olhos se encontraram no meio do tumulto. "O que você fez?" Ele rugiu. "O que você nunca pôde fazer?" Ela respondeu. "Dizer a verdade." A música havia parado. O som das sirenes começou a ser ouvido da rua. Adriano deu um passo em direção a ela, mas Javier o deteve. "Acabou, Morales." Ele tentou resistir, mas 2 policiais já entravam no salão. Eles o algemaram na frente de todos. Clara recuou, cobrindo o rosto. "Não foi ideia minha", ela gritou. "Ele me obrigou." Ninguém a ouviu. Os flashes das câmeras a cercavam como uma gaiola de luz. Adriano, derrotado, virou a cabeça para Isabela enquanto era conduzido para fora. "Eu não fiz isso sozinho", ele conseguiu dizer. Isabela não respondeu. Seu rosto estava sereno, mas suas mãos tremiam. Ela o viu ser arrastado entre os convidados, sua figura desaparecendo pela porta principal.
O barulho se dissolveu pouco a pouco. No meio do salão, a tela continuava acesa, exibindo a última mensagem da gravação. Cruz de luz. A verdade sempre encontra seu caminho. A frase era projetada nas paredes, nos rostos, na própria história que acabava de se encerrar. Isabela respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros. Lúcia se aproximou. Abraçou-a sem dizer uma palavra. Javier fez um gesto afirmativo. Nós conseguimos. A multidão começou a se dispersar. Lá fora, o ar do rio cheirava a jasmim e a justiça recém-nascida. Isabela saiu do hotel devagar, atravessando o hall onde os ecos do bolero ainda ressoavam. Sob a luz dos postes, ela parou, levantou os olhos para o céu limpo. Finalmente, depois de tanto tempo, as luzes da cidade não lhe pareciam cruéis. Enquanto o carro da polícia se afastava, o reflexo dos lustres do salão ainda brilhava nas janelas. Isabela, parada na calçada, sussurrou baixinho. Desta vez, as luzes não vão te proteger. E a noite, pela primeira vez, parecia limpa. A justiça pode aprisionar corpos, mas só o perdão liberta almas. 3 meses se passaram desde a noite do Copacabana Palace. O rio respirava um ar diferente, mais calmo, mais limpo, como se a tempestade tivesse lavado mais do que o céu. No Palácio da Justiça, os corredores cheiravam a café e papel, e o murmúrio dos advogados preenchia as galerias. Isabela caminhava devagar entre a multidão. Usava um terno cinza claro, simples, mas elegante, e o cabelo preso em um coque que revelava seu rosto sereno. Ao seu lado, Lúcia segurava uma pasta cheia de documentos, enquanto Javier a esperava perto da porta da sala principal. Hoje tudo termina, ele disse em voz baixa. Isabela respondeu. Não, hoje começa algo novo. Lá dentro, a sala estava lotada. No centro, Adriano Morales, algemado, com o rosto abatido e o olhar vazio. Não restava nada do empresário arrogante que deslumbrava nos coquetéis. Seus olhos procuraram Isabela assim que ela entrou, mas ela não parou. Sentou-se na primeira fila, em frente ao estrado do juiz. Clara Nunes também estava lá, com um vestido escuro e as mãos entrelaçadas. Sua maquiagem tentava esconder o medo, mas não conseguia esconder a culpa. O juiz tomou a palavra. A audiência começou. Os promotores apresentaram as provas, os e-mails, as transferências, os áudios do próprio Adriano coordenando os desvios de dinheiro. Cada documento, cada frase caía como um golpe. A voz do juiz ecoou na sala quando ele disse: as acusações de fraude, lavagem de dinheiro e cumplicidade na morte de Dom Estevão Ferreira foram provadas. Um murmúrio percorreu a sala. Adriano baixou a cabeça, os ombros caídos. A derrota era total. Isabela respirou fundo. Lúcia sussurrou. Acabou, nós conseguimos. Mas ela não sorriu. Olhou para o homem que um dia amou e sentiu algo estranho. Não vingança, mas compaixão. Ela se lembrou de suas palavras naquela noite. Eu não fiz isso sozinho. E algo dentro dela sabia que era verdade. O mal nunca anda sozinho. Ele sempre encontra cúmplices, silêncios, covardias. O juiz concedeu a Adriano a possibilidade de uma última declaração antes de ditar a sentença. A sala ficou em silêncio. Adriano se levantou, as mãos algemadas. A voz rouca. Eu não soube amar, ele disse. Eu só soube possuir. Eu pensei que o poder era amor, que o dinheiro curava tudo. E no final, eu só fiquei com ruínas. Seus olhos pararam em Isabela. Me desculpe, ele murmurou. Eu sei que você não vai acreditar, mas me desculpe. Ela o ouviu sem se mover. Não assentiu. Não negou. Simplesmente o deixou falar. O juiz ditou a sentença. 25 anos de prisão,
sem direito à redução. Um murmúrio mais forte percorreu a sala. Clara começou a chorar. Cobriu o rosto. Os guardas se aproximaram. Colocaram as mãos de Adriano atrás das costas. Enquanto ele era conduzido para fora, ele virou a cabeça. "Cuide da nossa filha", ele conseguiu dizer. E pela primeira vez, sua voz soou humana. Isabela fechou os olhos por um instante. A frase lhe atravessou a alma, mas ela não deixou que a derrubasse. Quando ela abriu os olhos, o juiz já havia encerrado a sessão. Lúcia e Javier a olharam em silêncio, sem palavras. A justiça havia falado, mas havia algo mais que precisava ser resolvido fora daquelas paredes. Horas depois, o sol da tarde iluminava o pátio da Igreja da Candelária. O padre Estevão, homônimo de seu pai, uma coincidência que Isabela achou reconfortante, a esperava sob o limoeiro, com um sorriso tranquilo. "Terminou?" ele perguntou. "Sim", ela respondeu. "Mas eu não sinto alívio. Não como eu esperava." O sacerdote assentiu. "O alívio não vem do castigo, mas do perdão." Ela olhou para ele confusa. "Perdoá-lo? Depois de tudo que ele fez?" "Não por ele", disse o padre, "mas por você. O rancor prende mais forte do que as algemas." Isabela sentou-se no banco de pedra. O sol atravessava as folhas do limoeiro, desenhando sombras no chão. "Quando meu pai morreu, eu jurei que faria justiça", ela disse, "e eu fiz. Mas agora eu entendo que a justiça não é suficiente. Eu quero viver, padre. Eu quero deixar isso para trás." "Então faça", ele respondeu. "Diga adeus ao passado, não para esquecê-lo, mas para que ele pare de doer." No silêncio do pátio, Isabela tirou uma pequena caixa de sua bolsa. Dentro, o terço que o padre lhe deu em Niterói e uma chave enferrujada. A da oficina Cruz de Luz. Ela a segurou na palma da mão e sussurrou: "Obrigada, pai." O ar se moveu, como se uma presença invisível a tivesse ouvido. Lúcia chegou alguns minutos depois. "Eu estava procurando por você", ela disse, sentando-se ao lado dela. "Eu conversei com o juiz. Ele quer que você considere fundar uma associação com o seu sobrenome. Eles dizem que você inspirou muitas mulheres com sua história." Isabela sorriu levemente. "Eu não quero que se lembrem da minha dor. Eu quero que se lembrem da luz." Javier apareceu na porta com uma pasta na mão. "Tudo foi arquivado", ele informou. "O caso Cruz de Luz está oficialmente encerrado amanhã." Ela olhou para ele agradecida. "Obrigada por acreditar quando ninguém mais acreditou." Javier deu de ombros. "No final, todos buscamos a mesma coisa: dormir em paz." O som dos sinos interrompeu a conversa. Isabela se levantou. "Eu quero ir ver o mar", ela disse. Eles caminharam juntos até a praia do Leme, onde a história começou. A água refletia o dourado do pôr do sol. Isabela se apoiou no parapeito, respirou o ar quente e sentiu pela primeira vez em muito tempo paz. Padre Estevão, que os havia seguido em silêncio, se aproximou e entregou-lhe um envelope. "Seu pai me deixou isto para lhe dar quando tudo terminasse." Isabela o abriu. Dentro, uma carta breve. "Quando você encontrar a luz, compartilhe-a." Ela a leu devagar. Deixou as lágrimas correrem sem vergonha. Olhou o horizonte e sorriu. O sol se escondeu atrás dos prédios. As luzes do rio começaram a acender, uma por uma. Isabela se virou para Lúcia e Javier. "Amanhã eu fundarei algo novo", ela disse. "Uma casa onde ninguém tenha medo, onde as mulheres possam recomeçar. Eu a chamarei de Cruz de Luz." Lúcia apertou a mão dela. Seu pai ficaria orgulhoso. O vento soprou, movendo suavemente seu cabelo. O mar seguia seu curso, constante, paciente, como a vida.
Isabela o contemplou e murmurou: "Sim, pai, a luz se compartilha." E nesse instante ela sentiu que o passado finalmente havia encontrado seu descanso. Há luzes que não vêm do sol, mas da alma que aprendeu a perdoar. 1 ano se passou desde o julgamento, e o Rio de Janeiro amanhecia envolto em um outono dourado, com o aroma de pão recém-assado e folhas caindo sobre os paralelepípedos úmidos. No bairro da Glória, em frente a uma fachada branca decorada com azulejos e jasmins, um grupo de pessoas se reunia para a inauguração da Fundação Cruz de Luz. As câmeras da imprensa local captavam o momento, mas a cena tinha uma calma íntima, calorosa, simples. Isabela, vestida com um tailleur marfim, segurava flores nas mãos. Ao seu lado, sua mãe Teresa, Lúcia e Javier a acompanhavam com sorrisos contidos. No ar havia silêncio e esperança. O pátio interno, reformado com a ajuda de voluntários, brilhava com a mesma luz suave que seu pai amava. As paredes exibiam fotografias da antiga oficina, o nome Cruz de Luz, esculpido em madeira sobre a entrada. Lá dentro, mesas, livros e um pequeno escritório, onde seria oferecida ajuda legal e psicológica a mulheres que sofreram violência ou perda. Era o lugar que Isabela sonhou por meses, um refúgio onde ninguém seria expulso na chuva. O padre Estevão, com sua batina preta e seu olhar bondoso, se aproximou do microfone improvisado. "Hoje não inauguramos apenas um prédio", ele disse, "mas um símbolo, a luz de um homem bom que, mesmo após a morte, continua a guiar sua filha e todos nós para a verdade." Isabela baixou a cabeça. As lágrimas contidas embaçaram sua visão. "Dom Estevão Ferreira não morreu em vão", continuou o padre, "porque sua filha transformou a dor em justiça e a justiça em amor." Os aplausos encheram o pátio. Isabela deu um passo à frente. Sentiu a brisa do outono acariciar seu rosto e respirou antes de falar. "Há 1 ano tudo que eu tinha desmoronou", ela disse com voz firme. "Eu pensei que o ódio me manteria viva, mas descobri que só o amor pode fazer isso. Esta fundação não é uma homenagem ao meu sofrimento, mas a força que nasce quando decidimos nos levantar." Ela olhou para as mulheres sentadas na primeira fila, rostos marcados pelo passado, mas acesos pela fé. "Aqui não somos o que perdemos", ela acrescentou. "Somos o que decidimos construir depois." Teresa a observava de um canto, com uma mistura de orgulho e ternura. Lúcia gravava com o celular, tentando conter as lágrimas. Javier, de pé perto da porta, olhava para ela com a calma de quem viu um milagre. "Eu nunca pensei que veria essa luz nos olhos dela novamente", ele murmurou. Quando o discurso terminou, Isabela se aproximou de uma pequena placa coberta com um pano branco. Ela puxou suavemente o tecido e apareceu a inscrição gravada: "Fundação Cruz de Luz, porque toda a escuridão pode aprender a brilhar." Os presentes aplaudiram novamente. O som do aplauso ressoou pelas paredes do pátio, misturado ao canto distante de um violão. Após a cerimônia, o ambiente se tornou mais íntimo. Teresa distribuiu doces caseiros. Crianças corriam entre as cadeiras e a risada voltou a ocupar o espaço onde antes só havia silêncio. Padre Estevão se aproximou de Isabela, entregou-lhe uma pequena caixa de madeira. Seu pai queria que isso fosse seu quando tudo terminasse, ele disse. Ela abriu a caixa. Dentro, uma medalha de prata com a cruz luminosa, a mesma que ele carregava em sua oficina. Era o emblema dele, ela murmurou. E agora é o seu, respondeu o sacerdote. O sol filtrava-se pelo telhado de vidro, projetando manchas douradas sobre os azulejos.
Isabela levantou o olhar. No centro do pátio, um lustre antigo pendia do teto, restaurado com as peças originais da oficina de seu pai. Sua luz era quente, quase viva. Papai sempre dizia que a verdadeira luz não precisa de eletricidade. Ela comentou com um sorriso. Padre Estevão assentiu. Porque ela vem da alma. De mais tarde, quando os convidados começaram a ir embora, Isabela ficou sozinha por alguns minutos. Ela caminhou devagar pelo pátio, parando em frente a uma foto de seu pai. Ele estava jovem, sorridente, com as mãos manchadas de graxa. "Eu consegui, pai", ela sussurrou. "Eu encontrei sua voz no meio do barulho." Ela fechou os olhos e, por um instante, sentiu o cheiro de madeira e óleo, o som de um martelo, o eco de um coração que ainda batia dentro daquelas paredes. Lúcia se aproximou com uma pasta na mão. "Mais pedidos de ajuda chegaram", ela disse. "Mulheres de todo o Brasil. Algumas nem sequer sabem ler, mas todas querem aprender." Isabela sorriu. "Então ensinaremos", ela respondeu. "Não apenas a ler, mas a acreditar." Javier entrou naquele momento com uma caixa de flores. "São de uma doadora anônima", ele explicou. Isabela a abriu e encontrou dentro um bilhete simples. "Obrigada por acender a luz quando outros a apagaram." O dia se apagava lentamente. As sombras do entardecer pintavam as paredes em tons alaranjados. Teresa acendeu as primeiras luzes do pátio. "Olhe isso", ela disse com um sorriso. "Parece que o céu também quer ajudar." Isabela riu suavemente. A vida, afinal, soava como uma melodia tranquila. Quando a noite caiu, o prédio ficou em calma. Da rua, as luzes internas projetavam um brilho suave sobre o calçamento. Padre Estevão parou antes de ir embora, olhou para dentro e sussurrou. Seu pai estaria orgulhoso. No pátio, Isabela sentou-se ao lado de uma menina pequena, filha de uma das mulheres que agora viviam no abrigo. A menina perguntou: "Por que você deu esse nome, Dona Isabela?" Ela sorriu e respondeu: "Porque quando tudo se apaga, sempre há uma cruz de luz nos esperando." A menina encostou a cabeça em seu ombro e ambas olharam para o céu. As estrelas surgiram tímidas entre as nuvens. Isabela sentiu o peso dos anos, mas também a leveza de quem cumpriu seu destino. Na porta, Teresa apagou a última lâmpada e deixou apenas a do centro acesa. Isabela se levantou, abraçou a mãe e olhou em volta. O pátio, as fotos, a cruz luminosa brilhando sobre a entrada. "Agora eu sei que a verdadeira luz está em perdoar", ela disse devagar. O sol já se foi, mas no coração do Rio de Janeiro permaneceu um resplendor dourado que não se apaga. A câmera invisível da vida se afastou, mostrando a cidade envolta em calma, e no meio dela uma casa branca, onde a escuridão não tem vez. Isabela abraçou sua filha e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem dor. Significado: a verdadeira redenção não se encontra apenas na justiça contra os opressores, mas na capacidade de transformar a própria dor em um farol de esperança e perdão para os outros. A luz da cruz de luz representa a resiliência do espírito humano, que consegue acender o amor e o propósito mesmo nas cinzas da traição e da perda.